Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h06, estamos recebendo aqui nos estúdios do Primeiro Jornal da Prever FM o candidato eleito Fábio Leite e o seu vice André Spadaro. Bom dia, Fábio, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia, Lorival, bom dia, amigos da Rádio Prever FM. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Como é que está sendo a sua segunda-feira? Como é que foi o restante do domingo? Já deu uma acalmada? Conseguiu dormir? Márcio, vou dizer que eu já tive noites melhores de sono. Mas de sábado para domingo, uma ansiedade, né? A expectativa em relação ao domingo. E hoje, ainda caindo a ficha, né? Usando a expressão dos meus filhos ontem à noite para mim, entendendo tudo isso que aconteceu. Um misto de comemoração, de ansiedade, já pensando na montagem do governo, de dever cumprido, de gratidão, um mix de sentimentos aqui. Quanto tempo de campanha, de sola de sapato, de conversa, de café frio, de peixe frito, de tudo isso que é possível numa campanha eleitoral? Oficialmente foram 45 dias, né, Márcio? Pela legislação eleitoral desse ano, 45 dias. Mas todo esse projeto ele começou há mais de 2 anos, né? Fazendo parte do grupo do Pardini, ali na prefeitura. Quando essas conversas sobre a sucessão começaram na prefeitura, isso tem quase que 24 meses. Então foi uma crescente, foi uma construção de várias mãos, para primeiro o lançamento do nome, né, do Fábio Leite, depois toda a estruturação do grupo, depois a fase de pré-campanha, no final da pré-campanha essa unificação com o Dr. André, meu vice, aí esses 45 dias de campanha, né? Então oficialmente 45 dias, mas um projeto que realmente tem aí quase que 2 anos de realização. Quando se tem quase 76% dos votos válidos, aumenta-se a responsabilidade? Totalmente. Ontem comentava com alguns amigos, né, à medida que os números iam se fechando, se definindo, de que a gente tem uma responsabilidade dobrada. Primeiro, pela forma como a cidade vem sendo gerida. Há 16 anos atrás com o João Cury, agora principalmente com o Pardini nesses últimos 8 anos, então a responsabilidade já era grande, como a gente brinca, né, a régua já estava muito alta. E agora com essa votação, com quase 76% dos votos, como você falou, a responsabilidade é ainda maior, né, para realmente, desde o dia 1º de janeiro de 2025, trabalhar por Botucatu, entregar por Botucatu, realmente, usando uma expressão que o Dr. André, o Queco, né, a gente tem falado, a gente tem que começar já acelerado no dia 1º, porque a missão é uma missão importantíssima e a responsabilidade é elevadíssima. Vamos pegar um bom dia também do André Spadaro, né? Bom dia, André, satisfação em tê-lo aqui. E eu gostaria de saber, no dia 5 de agosto, houve, até para a cidade, para muita gente, pego de surpresa essa informação de que, de repente, André Spadaro e Fábio Leite estariam juntos, Fábio Leite candidato a prefeito e você como candidato a vice, depois de um tempo de campanha solo, né? Pegou a cidade também de surpresa. Como é que foi tudo isso e depois de tudo isso e até a vitória? Bom dia. Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia, Lorival. É um prazer estar aqui com vocês. Estive acompanhando o Fábio na sabatina durante a campanha. Queria parabenizar vocês aqui pela estrutura aqui, que está belíssima. E realmente esse dia foi um dia muito marcante e surpreendente, inclusive para mim. Embora todo mundo que já conhece o histórico dentro da prefeitura, quem é do bastidor da prefeitura, sabe da sintonia que nós tivemos, eu e o Fábio particularmente, durante esses 8 anos da gestão do Pardini. Eu fiquei em torno de 6 anos na Secretaria de Saúde e sempre trabalhamos com muita amizade, lealdade, proximidade e de uma forma muito produtiva. Então isso, para quem realmente era do bastidor da prefeitura, eu entendo que talvez não tenha sido surpreendido, porque era algo natural e que já havia sido tentada essa fusão, essa junção já há bastante tempo, inclusive desde setembro do ano passado. E por uma série de razões aí que dizem respeito à política partidária, interesses de partidos em buscar espaços, isso não pôde se concretizar, foram várias tentativas, inclusive o João Cury também pavimentou bastante. Mais esperado, era desejado por todos, exatamente, né? Todos que são amigos comuns, que acompanharam vocês, desejavam essa união. Não tem a gente dúvida. achava muito estranho vocês estarem em lados diferentes. Isso aqui não é o normal, né? Tem que estar
Exato, então acho que é por isso que natural. Foi natural. No final, foi surpreendente, acho que a forma como foi, eu sempre já disse isso em outras entrevistas, se a gente pudesse alterar alguma coisa, foi aos 48 do segundo tempo, foi com emoção, mas é claro, se a gente tivesse a capacidade, né, de voltar um pouco no tempo, talvez naquela semana, com a visita do governador, se a gente conseguisse ter se reunido em São Paulo e já estabelecido essa composição com um pouquinho mais de prazo, conversar um pouco mais com as pessoas, tranquiliza o teu coração, teria sido foi mais a decisão tranquilo. Certa. Mas, exato, Lore, acho que essa é a palavra, a partir do momento que isso se acalmou, depois de 1 ou 2 semanas, esses ânimos aí se acalmaram, a cada dia que caminhava com o Fábio, a gente percebia na população o reconhecimento de que isso seria o melhor caminho para Botucatu, e números não mentem, né? Aconteceu porque era a vontade de Deus, senão não teria acontecido. Exatamente. E o resultado da eleição acho que consolida a ideia de que a população entendeu, aceitou e entende que esse é o melhor caminho para Botucatu. Não fosse assim, vocês não teriam vamos juntos, em frente. Né? Porque ninguém ganha uma eleição sozinho, tido 76% dos votos. Não tenha dúvida. Bom, são 7h12. A gente fala quase que diariamente aqui, Fábio, a respeito das mudanças que estão acontecendo no mundo. Botucatu faz parte do contexto. Botucatu é uma cidade privilegiada em todos os sentidos. As mudanças, a questão de sustentabilidade, a questão de se levar com seriedade o assunto meio ambiente é fundamental. E a gente vai sentir nos próximos meses, no mundo, as mudanças climáticas que o homem ajudou a construir dessa forma, as tragédias climáticas. Você tem pensado nisso também, que Botucatu faz parte desse contexto, que a gente tem que também se prevenir contra tudo, com especialistas fazendo as previsões, porque antigamente se fazia a previsão para 2050, hoje a previsão de algumas catástrofes para 2030. Um chefe de um executivo, um prefeito de uma cidade do porte de Botucatu também tem que se preocupar com isso. Faz parte da responsabilidade, Márcio. Essa previsão ou essa preparação da cidade em todos os aspectos, desde o climático até o financeiro, ele faz parte da nossa obrigação, né? Minha e do Dr. André, a partir do dia 1º de janeiro. Eu tenho dito que nós temos uma vantagem em Botucatu para qualquer tema em relação a esse planejamento, a essa previsão. Isso aconteceu com Boston, nos Estados Unidos. Nós temos um poder público, na minha opinião, bem organizado, vem sendo organizado, como eu disse, nesses últimos 16 anos. A gente tem um mercado, uma iniciativa privada bem organizada, bem desenvolvida. Estou aqui num exemplo desse, nessa rádio maravilhosa, da forma como ela foi construída. E a gente tem conhecimento do que eu chamo da academia, da universidade, da faculdade. E eu tenho, por exemplo, o exemplo da Unesp. Então, quando essas 3 forças, esses 3 entes, esses 3 pilares conseguem caminhar junto, o local, a cidade, o estado, o país só ganha. Essa é a nossa grande oportunidade. Então, quando eu trato as questões de ambiente, as questões climáticas, eu tenho dito o seguinte: não é possível que uma cidade como Botucatu, com um campus fabuloso da Unesp, só para mencionar um agente desse setor do conhecimento, não consiga desenvolver projetos e atividades na cidade para nos preparar para o futuro. É uma questão da arborização, né? Isso eu tratei bastante junto com o Dr. André durante a campanha, né? A gente aprendeu lá na escola, quando era pequeno, que a árvore tinha 3 benefícios: o embelezamento, a questão da absorção, da drenagem e a questão da temperatura. Exatamente. Então, especificamente para a questão climática, nós temos que construir um grande plano de arborização para a cidade para cumprir essa preparação. Por óbvio que você tem questões de infraestrutura, então vamos falar da realização da represa, né? Insistir muito nisso durante o debate, né? Talvez a cidade não tenha percebido ainda a importância desse equipamento, desse projeto que foi inaugurado há 15 dias em Botucatu. Ele tem uma importância climática por conta da questão da preservação da água, né? Da proteção hídrica, que a gente chama. Tem um efeito importante econômico, de atração de empresas, etc. Então, é só um exemplo do caminho que a gente tem que seguir, mas é possível, desde que a cidade, o executivo, em parceria com o legislativo, se organize para que de forma planejada essas ações e esses projetos sejam desenvolvidos. É assim que a gente vai fazer para quaisquer temas. Falamos da questão climática, ambiental, isso vale para a preparação orçamentária e financeira, isso vale para assistência social, isso vale para a saúde, enfim, vale para qualquer tema. Planejamento, trabalho a várias mãos, ouvir, desenvolver bons projetos, esse é o caminho. E de repente numa montagem do seu secretariado, né, que é uma coisa que você forçosamente vai ser obrigado a pensar,
né, nos próximos dias, nos próximos meses, né, de repente uma parceria com as universidades que nós temos aqui, com grandes especialistas renomados, inclusive internacionalmente, né? Sem dúvida nenhuma. Sem poder público, iniciativa privada e academia. Esse tripé, acreditem no que eu estou dizendo. Esse é o futuro, a preparação do futuro da nossa cidade, para qualquer cidade, mas nós temos essas três forças, esses três agentes muito bem desenvolvidos aqui em Botucatu. Fábio, dentre tudo que o Pardini fez, ele fez muito, vocês fizeram muito. A represa, obviamente, era a obra do sonho dele, né? Da realização da vida dele. O Fábio já tem, assim, um sonho? Ou ainda esse insight vai surgir quando chegar daqui 4, 8 anos, quando você sair do prefeitura, falar, não, eu consegui fazer a minha represa. Qual seria a represa do Fábio e do Queco nesse governo? Já tem, ou esse insight vem durante ainda o mandato? Eu diria que a gente tem no nosso planejamento, Lori, várias represas. Falando dessa questão, dessa pegada mais econômica, a nossa ideia, ou a nossa grande represa, usando a sua expressão, é ali naquele eixo da Castelinha. Eu comentei isso aqui naquela sabatina que tive aqui com vocês, né? Transformar aquela nossa região do aeroporto ali num grande porto seco, num grande centro logístico. Sim. Multidisciplinar, com vários perfis de empresas, vários perfis de prestação de serviço. Então ali seria uma primeira represa olhando essa questão econômica. A gente tem uma represa aproveitando aqui o conhecimento do Dr. André na questão de saúde, que é o Hospital do Bairro, o antigo Hospital Sorocabana. É um grande desafio, hein? Um grande desafio. Fazer foi um desafio, agora manter aquilo vai ser uma luta eterna para Botucatu. Uma operação complicadíssima, dificílima, mas importantíssima para a cidade, né? Então eu diria que ali também a gente tem uma grande represa. Se a gente for para assistência social, o tratamento desses nossos irmãos, dos moradores de rua, né? Botucatu tem atraído empresas, pessoas, etc. E também tem atraído alguns irmãos, algumas pessoas que têm uma condição social que precisa ser cuidada. Olhando a educação, nossas escolas de tempo integral, temos um excelente problema na mão. Isso eu tratei nos debates, mais uma vez aqui na sabatina, né? 9 escolas construídas nesses últimos 8 anos. E agora a gente tem que reformatar esse currículo para que, voltando para a questão do conhecimento, Márcio, Lori, a gente tenha as crianças, os adolescentes querendo estar lá dentro, né? Então você tem que ter uma estrutura escolar que desperte o interesse, né? Meus filhos de 12, 10 anos hoje mexem no celular, no computador, melhor do que eu mexo. Sim. E sou engenheiro, hein, Lori? E você imagina a habilidade que essa molecada não tem. Então a gente tem que montar uma escola, tem que montar um ambiente para que atraia. Então a gente tem, nesse momento, diversas represas, Lori, para organizar, para desenvolver, mas que são possíveis. É possível que a gente tenha em Botucatu isso bem desenvolvido. Tem a represa dos eventos, do turismo. Poxa, eu tenho comparado Botucatu com uma série de cidades. Comparo com Barretos, com todo respeito aos nossos irmãos de Barretos. Barretos hoje tem uma das festas mais importantes do mundo. Eu comparo com Campos do Jordão. Tem um lugar na Campos do Jordão que tem umas tirolesas. Eu falo, nossa, se colocar isso aqui no Morro do Peru... Você imagina? Aqui, é muito mais bonito a topografia, a região, muito melhor. Concordo contigo. Do que lá. Brotas. Tem um lugar lá que você paga caro para você entrar naquela tirolesa, aquele escorregador, aquelas coisas. Nossa, aqui está quase pronto. A natureza falou, está aquele presente para vocês, Botucatu. Só precisam ajustar. Né? Então nós temos essas várias represas, Lori, respondendo a sua questão. Tem o sonho de que no esporte de alto rendimento a gente também tem aí Botucatu cada vez mais com destaque. Por que não a gente tem um esporte de alto rendimento, por exemplo, relacionado ao futebol, como tem no judô, como teve na natação, inclusive a natação paralímpica nas Olimpíadas. Então é um projeto de várias represas, de vários projetos, de vários sonhos. É assim que a gente imagina conduzir. Entrevista. 7h21, voltamos com o primeiro jornal na Previra FM, hoje recebendo o candidato eleito Fábio Leite e seu vice André Espadaro. Já pensou no secretariado, Fábio Leite, ou já tem muita indicação? Porque às vezes o pessoal fala assim, bom, ele está há 8 anos junto com o Pardini, né? Conhece o pessoal, ele foi secretário, o André foi secretário, de repente eu vou manter alguns da mesma equipe do Pardini, ou eu vou dar a minha marca pessoal, Isso tudo passa pela sua cabeça? Você ouve muita indicação, não? Ouço muita indicação. E deve ter todo dia, né? Ontem eu recebi as mensagens de parabéns e alguns currículos chegando. Mas é assim, Márcio, a gente na programação, eu e o Dr. André, quando estruturamos inclusive esse projeto de candidatura, a nossa meta, a nossa organização, ela se deu até ontem para ganhar as eleições. Então hoje, dia 7, um novo dia, e agora que a gente vai começar a organizar toda essa estrutura de governo, toda essa estrutura de secretarias. Nós não tratamos isso durante as eleições, falei isso aqui também naquela sabatina, né?
algumas fake news aí durante o período eleitoral, dizendo que a nossa unificação, a nossa reunião tinha tido como custo a prefeitura toda loteada. Isso não é verdade, não tem nenhum cargo da prefeitura que fará parte do nosso governo que esteja definido. Então a gente organizou toda a nossa campanha para vencer as eleições ontem e agora hoje, segunda-feira, estamos cumprindo essas agendas com a imprensa de Botucatu e aí a gente começa a trabalhar. Não vou parar. As pessoas, agora você vai tirar uma semaninha para descansar. Não vou parar. A gente vai mesmo, não vou parar, não vou. A gente vai agora durante esse período em outubro, essa transição, um momento importantíssimo da prefeitura. Lógico que a gente tem a vantagem de ter feito parte desse grupo. Então, essa temperatura da prefeitura, o conhecer a especificidade de cada cadeira, de cada secretaria, a gente tem como vantagem, porque vivemos isso, né? Então, talvez isso facilite um pouco o processo. Mas daí eu volto exatamente no bloco anterior. Nós temos que ter a habilidade de escolher as pessoas com as características técnicas, políticas, intelectuais, no melhor sentido da palavra, a pessoa certa para cada cadeira. É nisso que a gente começa a trabalhar hoje, como estamos aqui. Tem uma indicação já então. Tá? Já que tem esse polo da Castelinho, se aproxima da Patrícia da Ciesp, que é aquela mulher... sensacional. Sensacional. Ela não vai ser só secretária, mas ela pode ser uma conselheira de grande valor. Já começou. Tem uma visão, sabe, muito, muito além do que a gente imagina. Eu fiquei impressionado quando ela esteve aqui, com o currículo, com o conhecimento, com a vontade, com as ideias que ela tem. É alguém que pode ser muito útil no seu governo, como aquela conselheira. Vem cá, estou com essas ideias aqui e ela consegue agregar muita coisa da indústria, do desenvolvimento. Ciesp, mesmo aqui, Associação Comercial, Botucatu, esse grupo tem que estar muito próximo. Sem dúvida. Porque essa geração de emprego, se você gerar emprego nisso daí, você já resolve 70% dos problemas da cidade, né? Porque emprego é renda, é riqueza, resolve problema social, dignidade. Resolve dignidade. Nossa, maravilhoso. E veja que interessante, Lorival, você me dá a deixa, né? Eu comecei minha caminhada da pré-campanha no dia 3 de maio. Eu me exonerei da prefeitura no dia 2, no dia 3 pela manhã, eu já estava fazendo as agendas de pré-campanha. E nós rodamos, eu ainda num primeiro momento sozinho, depois junto com o Dr. André, nós rodamos muitas indústrias de Botucatu. Não me lembro se eu tinha comentado isso aqui naquela entrevista. 100% das indústrias que eu visitei, 100%, não é exagero, estão contratando. Todas. De uma confecção pequena, com 15, 20 costureiras, a uma grande fábrica de ônibus rodoviário no eixo da Rondon, que tem mais de 600 funcionários, todas contratando. Eu me lembro do Pardini contando, ele foi num culto religioso, numa igreja aí, e em algum momento ele falou, gostaria que quem estivesse desempregado aqui levantasse o braço. Ninguém levantou o braço daquela comunidade. Isso já é bom em Botucatu, mas pode melhorar, nós podemos crescer. Quer dizer, Botucatu eu acho que vai sim tomar esse ritmo do desenvolvimento. E uma coisa interessante que você falou de todo mundo empregado e tudo mais, só que o seguinte, nós temos que melhorar a qualificação. Sem dúvida. Porque não só em Botucatu, mas em qualquer lugar do Brasil, as vagas existem. Se você pegar agora no PAT, as vagas, elas existem. Falta qualificação. Então, de repente, uma parceria, né, de qualificar esse jovem para ele poder realmente ser inserido no mercado de trabalho e poder concorrer de igual para igual e poder galgar, né, outros cargos e tudo mais, desde que ele se qualifique, né? Coberto de razão, Márcio. Está coberto de razão. Formação, qualificação. Comentava ontem ou anteontem, numa das conversas, a qualificação não só de quem está entrando no mercado de trabalho, os nossos jovens, né, de 16, 17, 18 anos, mas também quem passou dos 45, 50. Veja que loucura, né? Desculpem a expressão. Em alguns mercados, pessoas de 45, 50 anos são tidas como velhas, que seria o ápice da formação, o ápice do conhecimento, da formação intelectual. Então a qualificação, como você falou, no sentido mais amplo da palavra, tem que entrar em todas as faixas etárias, né? A gente tem que formar o funcionário, formar o trabalhador da forma como o mercado está demandando, a indústria está demandando. E aí entra de novo a academia. Senai, Senac, ETEC, FATEC e por aí vai, né? A gente tem essa oportunidade aqui em Botucatu. O que a gente tem que fazer é aproximar esses entes. Tiago do Senai, manda um abraço para ele, deve estar ouvindo a gente. O Tiago do Senai já escancarou as portas do Senai para que a gente faça, por exemplo, programas de formação específicos para a indústria botucatuense. A Prever FM é uma indústria que quer formar soldadora, estou chutando aqui. Vamos lá e formamos com o perfil que vocês querem. Então essa
essa força, essa formação, ela tem que começar agora, porque você não forma... Eu lembro uma vez, eu fui numa palestra do André Esteves lá na BMF, isso deve ter uns 15 anos atrás. O dono, né, do BTG Pactual. E ele usou uma frase que me marcou. Ele falou: fazer porto é fácil. É projeto e dinheiro. Difícil é fazer o engenheiro. Você leva anos e anos e anos para fazer a formação. Exatamente. Fábio, você vai ter, vamos dizer assim, um privilégio, vai ter uma vantagem sobre o prefeito Pardini. Você vai ter, a partir do ano que vem, uma pessoa que vai poder te ajudar lá em Brasília, né? Essa eleição do Mourão lá em Praia Grande, consequentemente, João Cury indo para a Câmara Federal, de que forma? Vocês já conversaram ontem nas comemorações sobre como pode ser a participação, essa parceria com o João Cury e você na prefeitura? Temos tratado isso sem nenhuma pretensão, Márcio, há algum tempo. Porque, lógico, trabalhávamos para que o João fosse convocado, fosse chamado como deputado e nós eleitos prefeito. Ontem, no primeiro discurso talvez que eu tenha dado, eu disse, e eu ratifico aqui, ontem foi aberta a primeira ponte aérea Botucatu-Brasília, Brasília-Botucatu. É nesse sentido, é nesse contexto que a gente tem que trabalhar. Bons projetos para que a gente tenha boas entradas, só que agora a gente tem um facilitador, um botucatuense sentado numa cadeira lá em Brasília. Gente, isso é o sonho de qualquer prefeito. Tem que pegar um carro, tocar para Brasília a cada 15 dias. Exatamente. Agora você já tem alguém fixo lá. Um telefone vai sim para Brasília, mas muito menos porque tem alguém fixo lá para cuidar das nossas pautas, né? E as pessoas que nos ouvem, que talvez não tenham tanto contato com esse ambiente político, a maior questão ou o maior benefício, Márcio, é a abertura de portas. Verdade, fundamental. É de você ter alguém para você passar a mão no telefone, no caso o João. Eu estou precisando, por exemplo, do projeto X de meio ambiente, só para pegar a deixa do primeiro bloco. Ele sabe que portas abrir, que caminhos a gente tem que seguir, isso encurta muito tempo, dá muita velocidade. Eu acho que vai dar muito certo, porque Brasília, a gente sabe, existe muito dinheiro em Brasília. As pessoas não acreditam, mas existe. Verdade. E falta projeto. Aí, como vocês são técnicos, tá? E tem a capacidade de elaborar projetos e alguém lá para fazer o projeto andar, tem tudo para dar certo. Verdade. Porque se você montar o projeto, chega em Brasília, você consegue verba. Sim. Tá? É claro, precisa ter alguém lá para estar batendo na porta. Olha, tá aqui o projeto, tá pronto. O que você quer? Eu quero esse relatório, eu quero esse... Tá aqui, ó. Vocês fazem aqui, o João entrega lá. Tem tudo para dar certo. Verdade. Lori, você acompanhou o projeto da vacinação em massa. Sim. Nada mais foi do que isso. Quer dizer, ninguém abertura tinha projeto, política, um projeto bom e bons contatos. E agora um facilitador, que é o João Cury lá como deputado. O João é especialista em network, né? Ele consegue, assim, agregar as pessoas ao lado dele. Vocês aqui, você pela sua formação, o Queco pela formação, a prefeitura, na verdade, ela foi estruturada como uma prefeitura de gerar projetos, de gerar conteúdo. E aí, agora, esforço, tá? E pro abraço. Vocês têm tudo para dar certo. Nós temos outro ponto aqui, Fábio, que a questão das queimadas, né? A gente chega aqui na rádio, eu e a Ellen, por volta de 5h20 da manhã, segunda a sexta. E já faz tempo que todos os dias, quando a gente sai de casa, aquele cheiro de queimado no ar, tá? Então a gente percebe que o Brasil está pegando fogo, tá? Eu comentei até com um biólogo que esteve aqui a semana passada, o Felipe Amorim, a respeito de que a gente não poderia ter feito uma previsão sobre isso. Foi difícil, porque nós sabemos que no mês de setembro, orquestrado aquele incêndio criminoso no estado de São Paulo. No mesmo horário, é impossível que isso aconteça. Está seco, tal, a ignição pode acontecer por causa da secura que nós estamos vivendo, mas não ao mesmo tempo, no mesmo horário, né? Você também tem planos com relação a isso? Aumentar o efetivo, por exemplo, fazer gestões, aumentar o efetivo do Corpo de Bombeiros, que é pequeno, as brigadas de incêndio, por exemplo, na Fazenda Lajado, aumentar, enfim. É uma preocupação que deve ser constante, afinal de contas, acendeu a luz amarela ou a luz vermelha esse ano também na cidade de Botucatu. Márcio, um ponto importantíssimo, e eu diria que é um projeto de ampliação. Há 8 anos atrás, a gente começou a estruturar Botucatu para essa questão das catástrofes, independente do tipo de catástrofe. Para você ter uma ideia, o Corpo de Bombeiros de Botucatu, através de um fundo que chama-se Fumabom, ele é quase que totalmente financiado pela Prefeitura Municipal de Botucatu. Nós estamos falando de um orçamento da casa de 1,5 milhão ou 2 milhões de reais por ano,
Lógico, é uma corporação do Estado, os salários são pagos pelo Estado, mas boa parte da infraestrutura dos bombeiros hoje em Botucatu é mérito de Botucatu, do orçamento municipal. Defesa Civil a mesma coisa, né? Se nós compararmos a Defesa Civil nesses últimos anos, falando da nossa gestão, só para que não tenha nenhuma comparação com gestões anteriores, é uma estrutura que vem crescendo. E essa ampliação de quadro e ampliação de infraestrutura, ela é necessária que continue acontecendo. Voltando de novo às questões do primeiro bloco, né? Planejamento, conhecimento. Então eu tive, uma semana talvez, né, Queco, a gente teve na Demétria. E uma das demandas da Demétria é o seguinte, a gente precisa de um hidrante aqui na entrada do bairro. Eu falei, a gente precisa estruturar, a Demétria é só um exemplo, qual que é a melhor estrutura ou infraestrutura de combate a incêndio para aquela região. Talvez o hidrante seja um equipamento de eventualmente uma brigada, de eventualmente um espaço, de eventualmente um veículo. Então, e o que mais é possível, né? Exatamente, mas é aí que eu aprendi com a minha mãe o seguinte, filho, não reinventa a roda. Pergunta para quem sabe. Exatamente. E a gente volta de novo na questão da especialização. A gente tem conhecedores aqui, biólogos, enfim, engenheiros florestais, agrônomos, que conhecem do riscado, né? Usando uma expressão nossa aqui de Botucatu. Mas a ideia é que essa infraestrutura, essa proteção da cidade, no sentido mais amplo da palavra, ela venha acontecer. Lógico, com muito pé no chão. Eu conheço profundamente o orçamento da prefeitura, foi minha responsabilidade por 8 anos. Quem disser que resolve todas as questões em janeiro de 2025 está mentindo, e eu não vou fazer isso, mas essa construção ela tem que começar e ela tem que ser uma evolução. É um passo de cada vez, mas usando até a expressão da nossa campanha, sempre para frente, né? Você tem que ir sempre direcionando o seu objetivo e construindo. É assim que a gente se propõe fazer. E o que é uma vantagem passa a ser uma dificuldade, que é a nossa área territorial, né? Botucatu é maior que a Palestina. Olha, aquela briga toda lá, Botucatu é maior que aquela região que tá em guerra. Né? Então essa área territorial enorme, que é uma vantagem para Botucatu, passa a ser também um desafio, porque você cuidar, quando você fala, olha, eu vou montar brigadas, olha o tamanho dessa cidade, não é tão simples assim. Exatamente. Né? A complexidade é muito grande, e vai ter que depender de ajuda da comunidade, de todo mundo. Parcerias, né? Parcerias. Ninguém faz isso sozinho, não. Nem prefeitura, nem bombeiro. Verdade. Nem a Sociedade Civil. É a união de todos, é a conscientização. É um trabalho de décadas, tá? Não Verdade. Você falou em parceria, Márcio, me perdoa só estender um pouquinho. Esse último foco de incêndio que aconteceu na Edgárdia na semana passada foi um exemplo de parceria voluntária. Talvez a população não saiba, mas o combate do incêndio na Edgárdia se deu pela Polícia Militar, inclusive veio o helicóptero Águia, pela nossa Corporação dos Bombeiros, pela nossa Defesa Civil e por uma série de brigadas de empresas privadas de Botucatu e da região. Verdade. As pessoas não sabem, mas contribuíram com caminhão-pipa, contribuíram com mão de obra. Então ali foi um grande exemplo de parceria pró-cidade, pró-Botucatu. E se não houvesse a participação do Águia, é muito difícil. O local lá de difícil acesso, barranco pegando fogo, ninguém conseguia chegar, né? Tinha que ter a presença do helicóptero trazendo água, e mesmo assim, no dia seguinte ainda tinha um foco. E não só, né, jogando água, orientando, porque de cima você tem uma visão, olha, perfeito. O foco está mais aqui, está mais forte ali, o vento está para cá, quer dizer, vai orientando a equipe de terra, isso é fundamental. Exato. Bom, são 7h36, estamos conversando com o Fábio Leite e com o André Spadaro aqui no Primeiro Jornal. André Spadaro, você vai ser o secretário de saúde? Bom dia novamente. Eu acho que o Fábio deixou bem claro esse tipo de especulação, acho que até é saudável, mas ficou muito claro nas conversas que nós tivemos que não houve nenhum tipo de formatação prévia, nenhum tipo de negociação, negociata, chame do que quiser. Mas é uma pergunta natural. Você é médico, natural, porque eu médico, eu já fui secretário da saúde durante 6 anos e particularmente na pandemia, a gente acabou conseguindo aí dar um destaque importante para a cidade, trabalhando em conjunto, fazendo a vacinação em massa aqui em Botucatu. Mas é algo que a gente ainda, sinceramente e honestamente, ainda não discutiu. Eu tenho particularmente interesse, lógico, pela minha formação como médico, em contribuir muito com a saúde não só em Botucatu, no país inteiro. Se você fizer um questionário com a população, ela vai sempre liderar um ranking de queixas. Acho que aqui em Botucatu a mobilidade urbana, o transporte está ali quase empatando com a saúde, então vai ter que ter uma atenção especial. Nós temos a questão do hospital do bairro,
que é fundamental, como o Fábio já mencionou. Eu diria que desse período de 6 anos na secretaria, eu tenho 2 frustrações. Uma delas é a cirurgia eletiva e a outra ainda é melhorar cada vez mais a urgência e emergência, apesar de tudo que já foi feito de investimento na urgência e emergência. Foi um aumento de mais de 6 vezes no orçamento dos convênios com o HC para os 2 pronto-socorros, adulto e infantil, 10 pronto-atendimentos noturnos, ou seja, mas ainda a gente entende que isso é uma questão que incomoda muito a população. Então, o funcionamento do Hospital do Bairro, acho que ele vem de encontro a essas dois maiores gargalos na saúde. Claro que a atenção primária também é importante, precisa ser vista, mas cirurgia eletiva e urgência e emergência, eu acredito que o Hospital do Bairro terá um papel fundamental e que possivelmente, acredito muito nisso, que a população vai sentir uma melhora significativa no atendimento de saúde quando o Hospital do Bairro estiver operando plenamente. Então, tenho um particular interesse em contribuir com o Fábio, já tenho conversado com o Marcelo, ainda ontem o Dr. Marcelo, que é o secretário da Saúde, é um cirurgião, falou: Marcelo, nós precisamos fazer muita cirurgia aqui, estamos muito animados nesse sentido, mas eu me entendo num momento pessoal que eu tenho também outros interesses de temas que a gente vem discutindo aqui. Educação, como o Fábio mencionou, um desafio grande, a escola é tempo integral. Outra preocupação que eu tenho certeza que será uma das 3 principais nos próximos anos, é a inclusão de crianças atípicas, a questão do transtorno do espectro autista, entre outros. Isso é um desafio não só para Botucatu, mas para o Estado, para o país. Nós não estamos preparados para enfrentar o tanto de investimento que requer a abordagem desse tema. E turismo, agricultura, enfim, eu tenho uma ideia nesse momento de também ampliar um pouco essa atuação em ajudar o Fábio em outros temas, mas é claro que o foco tem que ser sempre a saúde, mas não necessariamente se precisa ser o secretário da Saúde. A gente pode contribuir com o Fábio com indicações de nomes, orientar, dar uma consultoria para eventualmente um secretário da Saúde, bem técnico também, que é o perfil que seguramente será o mais escolhido, mas a gente não pode nunca descartar nada, nem sim nem não, mas eu tenho uma ideia nesse momento de ajudar o Fábio de uma forma um pouco mais ampla em outros temas, e o cargo em si da Secretaria de Saúde, ele consome demais, qualquer cargo. O Secretaria de Saúde, você entrou, você não consegue fazer mais nada, ele te consome 100% do seu tempo. É só a minha opinião, ele te colocando como secretário de Saúde, ele vai estar te limitando. Eu acho que o Fábio pode te usar muito mais em todas as secretarias, como uma extensão do braço dele, do que ele te colocando lá na secretaria, que é o que você disse, vai te consumir, vai deixar você preso ali. Eu acho que como vice você tem um papel fundamental no governo, que é ajudar ele em todas as ações, não só na Secretaria de Saúde, que seria muito bem tocada, tenho certeza, porque você tem essa experiência, mas ele ia te limitar. Eu acho que você tem um papel fundamental como vice para poder cuidar de várias pautas que ele necessitar. Bom, são 7h40, nós estamos conversando com o Fábio Leite, com o André Spadaro, prefeito e vice-prefeito eleitos para a próxima jornada aqui na cidade de Botucatu a partir do dia 1º de janeiro. Entrevista! 7h42, voltamos para os momentos finais da entrevista com Fábio Leite e André Spadaro. A importância da Câmara Municipal ser independente de fato, né? E essa composição da nova Câmara Municipal, você já fez uma avaliação, Fábio? Márcio, viva a democracia, né? Então é importante que seja respeitada a decisão do eleitor. A formação da Câmara eu considero que é uma formação pró-Botucatu. Então ontem mesmo algumas pessoas, Fábio, você acha que vai ser uma Câmara mais fácil, uma Câmara mais difícil? Ela é uma Câmara Municipal que, sem dúvida nenhuma, vai estar atrelada aos bons projetos do Executivo. É assim que a gente vai trabalhar. Eu nessa semana, como eu disse, já começamos a trabalhar hoje, às 7 da manhã aqui na Prever FM. E a gente vai, entre outras coisas, sentar com cada vereador eleito para a gente já começar a desenhar o que será janeiro de 2025. Importante que todos nós, executivo e o legislativo formado por 11 vereadores aqui em Botucatu, esteja nessa mesma toada, pensando e construindo Botucatu. É assim que a gente vai tocar. Nós não queremos cooptar ninguém, os poderes são independentes, como você abriu a pergunta, e tem que ser mesmo. A Câmara tem que fiscalizar o Executivo e a gente tem que ter a habilidade, e o doutor André e todo o corpo do Executivo da Prefeitura, de montar bons projetos para que eles aconteçam realmente em parceria com a Câmara. É assim que a gente vai tratar, independente de partido, independente de ideologia, independente da quantidade de votos.
foram eleitos, assim como nós, e é assim que a gente tem que conduzir esse processo para a cidade. Perfeito. 7h44, Juliana. Fábio, eu vou fazer uma pergunta que muito me interessa pessoalmente, como mulher. Nessa eleição em 2024, segundo dados do TSE, Botucatu teve 47% do eleitorado feminino. Queria saber se você já pensa em alguns planos específicos para a população de mulheres, pensando em segurança, enfim. Belíssima pergunta, obrigado pela questão, né? Eu diria assim, a primeira parte da resposta, eu comentava isso durante as entrevistas, durante os debates, quando a gente tratava assistência social. Eu tenho dito que o nosso governo, ele independerá de cor de pele, de escolha religiosa, de condição social. É uma cidade e os projetos, como comentei na questão anterior, eles vão ser montados para a população como um todo. Existe uma grande preocupação e fazia parte do nosso plano de governo a questão da prevenção à agressão, a prevenção a essas tragédias que estão acontecendo nos domicílios do Brasil, do estado de São Paulo e também em Botucatu. Violência doméstica imperando também em Botucatu. Exatamente. A gente tem a sorte de ter pessoas seríssimas que tratam a questão da violência. A gente já tem uma rede formada em Botucatu, desde a Polícia Civil, com a presença de psicólogos nas delegacias, um espaço de acolhimento das mulheres, trabalhos de prevenção que são feitos, mas essa rede, todos esses projetos, eles têm que crescer. Então, se eu tivesse que destacar alguma coisa, eu diria para você o seguinte: a prevenção da violência doméstica, usufruindo no bom sentido dessa rede que existe em Botucatu, de vários poderes, de várias entidades, de vários entes, ela vai continuar, ela vai ser ampliada a cada dia. Existe um projeto que eu fiz parte, junto com o Dr. Talamonte, junto com a Rose Pinton, secretária de Assistência Social, junto com o Rodrigo Michelin, que é um arquiteto, junto com o Gilberto Mariotto, que é de transformar aquela cadeia, que a gente é a antiga cadeia, num grande centro de acolhimento, especialmente para as mulheres. Então é um projeto que eu sei que ele está evoluindo, sei que o Dr. Talamonte já fez, o Dr. Talamonte, o nosso seccional, né? Já fez uma aproximação muito grande com o governo do estado. A ideia é só seguir, só para te dar um exemplo de um equipamento, de um projeto que a gente deve tocar a partir de janeiro. Fábio, só uma ideia. É muito difícil corrigir esses mau hábitos de alguns aí, violência doméstica. Eu acho que esse trabalho tem que começar lá na escola. Verdade. Já lá na escolinha mesmo, ensinando as crianças. No currículo, na grade escolar. Na grade escolar. O respeito que tem que ter por todos. Agora, entre um homem e uma mulher, principalmente, as crianças têm que ser conscientizadas, para já crescer com essa consciência. Porque alguns desses aí, acho que é só na borracha mesmo para aprender, porque eles são reincidentes, você vê? O cara tem lá medida protetiva e ele vai para cima, quer dizer, eles não têm medo mais da justiça. É incrível isso daí. Então, acho que esse trabalho tem que começar também. Acho que tudo começa na base, né? Educação é tudo, Loures. Tem razão, completamente. É ali que vocês têm que começar a dar esse exemplo para que a gente possa ir diminuindo agora com punição mesmo, mas ir preparando para que 10, 15 anos isso já não exista. Verdade. Já não deveria existir, né? Verdade. Mas vai demorar para corrigir isso. Tem razão. É questão de mau hábito. A gente conversou sobre vários assuntos, né? De momentos que nós estamos vivendo no país e tudo mais. Quantas secretarias hoje existem na prefeitura? Salvo engano, 12, Márcio. 12. Salvo engano, 12. Você já pensou em alguma secretaria específica? A gente falou, por exemplo, da mulher. De repente, uma secretaria da mulher. Você já pensou em alguma secretaria, uma inovação, trazendo uma nova secretaria? Olha, eu participei de toda essa estruturação das secretarias do governo Pardini, né? Desse enxugamento, dessa redução que aconteceu, que naquele momento o contexto era um orçamento, né? E ele continua existindo. Durante esse período nosso de pré-campanha, de campanha, o que ficou muito latente, isso não significa obrigatoriamente a criação de secretarias, mas foram os temas relacionados à agricultura e os temas relacionados ao turismo. Sem menosprezar outras questões, mas esses dois grupos, né, esses dois temas surgiram muito forte durante a campanha. Por óbvio, como eu disse, que a gente hoje começa a fazer todo esse desenho desse plano de governo e agora a gente vai avaliar para quais assuntos, né, para quais temas, para quais iniciativas é necessário a criação ou a manutenção de uma secretaria. Então agora com muita calma, com muita cautela, e eu tenho dito isso, né? Falei durante a campanha, simplesmente criar uma secretaria não resolve nada. Você pode criar 50 secretarias no papel e não dar o protagonismo para ela financeiro ou orçamentário, por exemplo. O importante é que quando se escolher, né, uma determinada secretaria ou um determinado grupo de interesse que vai ser tratado,
que seja protagonista orçamentário, financeiro, do ponto de vista de estrutura, de recursos humanos. Não é assim que a gente vai organizar a prefeitura. O fato de você controlar as finanças do município já há algum tempo, né, vai facilitar o seu trabalho como prefeito? Muito, mas muito. Essa talvez seja a nossa grande vantagem, essa vivência que eu tive por quase 8 anos, doutor André por quase 6 anos e meio, facilita muito. É a questão do orçamento, sem dúvida nenhuma. E outra, a gente tem uma vantagem, que a Prefeitura de Botucatu, ela conta em todas as secretarias, em todo o quadro, com servidores públicos concursados muito capazes. Então eu falo da questão de orçamento, muito capazes. Alguém então... chega lá, vai ser difícil enrolar o prefeito. Ah, vai ser difícil, né? Não dá, chega lá com uma conversinha, pera um pouquinho, esse número aqui não bate. Ele bate o olho assim e fala, isso aqui não, a conta não fecha, querido. A conta não fecha. E pensando em tudo isso, né, sabendo que você conhece as finanças, que de repente você teve que fechar a mão, segurar um pouco, né? Para evitar um gasto que não poderia acontecer e tal, né? Qual seria o seu primeiro projeto? Falou, eu sentei na cadeira do prefeito, dia 1º. Dia 1º não, né? Dia 2, né? Isso aqui eu sei como funciona, eu precisava ter feito, eu precisava ter ajudado o prefeito Pardini. Isso aqui vai ser o meu primeiro compromisso de começar a fazer isso. Eu vou voltar lá na pergunta do Loure no primeiro bloco. A gente tem os primeiros projetos para cada secretaria. Então, na Secretaria da Saúde, o primeiro projeto tem que ser abrir e operar o Hospital do Bairro. Se Deus quiser, a obra vai estar concluída. Na educação é rever o currículo da Escola em Tempo Integral. Na assistência social é fazer esse acolhimento dos nossos irmãos aí que tem uma condição de moradia de rua e a questão da violência doméstica, como foi colocado aqui anteriormente. A questão da agricultura é como que a gente faz o nosso produtor rural se aproximar mais da prefeitura e ter a capacidade de se desenvolver, usufruindo que nós somos a 10ª cidade do estado de São Paulo em extensão territorial, como o Loure colocou. O agro tem que ter papel importante dentro do nosso contexto econômico. Então, para cada tema, para cada pasta, a gente tem um primeiro projeto. A ansiedade é grande para no dia 1º de janeiro... Vai faltar hora no dia 1º. E como é que vai ser o comportamento do antigo secretário e agora prefeito? O prefeito vai ser mais mão aberta ou não? Tem que perguntar isso, ué. Meus filhos e minha esposa perguntam todo dia para mim, Márcio. Olha, eu tenho minhas convicções. Eu sei que eu vou ter que ser um pouco mais flexível, mas tem algumas convicções. A questão da austeridade, né? A questão da máquina eficiência faz muito parte de mim. A minha formação profissional foi esse envolvimento com orçamento, né? De você fazer mais com menos, né? Mais serviços com menos emprego de recurso, né? Isso faz parte do meu DNA. Eu aprendi a fazer assim. É assim que a gente vai tocar. Segue assim, querido. Que Deus ilumine o governo de vocês. Amém. Tá? E dê tudo certo para todos nós. Amém. Parabéns, prefeito, vice-prefeito. Tamo junto. Muito obrigado, Loure. Obrigado pela oportunidade. Eu queria aproveitar só e fazer um agradecimento a vocês pela forma absolutamente profissional, democrática, carinhosa que vocês sempre me receberam e agora nos recebem aqui na rádio de vocês. É um show de informação, é um show de democracia, é um show de seriedade, é um show de profissionalismo. Muito obrigado do fundo do coração e que a Prever FM tenha vida muito, muito, muito longa. Obrigado mesmo, do fundo do coração. E dei sorte ontem nas eleições, peguei o Fábio Leite parando do carro. Quem estava lá? O Márcio estava lá, pegou a primeira palavra do Fábio Leite. Árvore ali, embaixo da árvore, para pegar uma sombrinha que estava um calor insuportável, né? Verdade. Muito obrigado pela presença de vocês. Márcio, boa sorte. Rapidamente, tem 2 mensagens aqui no WhatsApp que eu acho que são conveniente mencionar, né? Tem uma ouvinte aqui dando os parabéns, né? Desejou bom dia a todos. E ela falou, ela gostaria de agradecer imensamente, né, que os trabalhos executivo, legislativo e demais trabalhos fluem muito bem. Aguardo imensamente a inauguração oficial do Parque Linear Lava Pés. Nós, moradores do entorno do parque, agradecidos imensamente, porque nas ruas está impossível caminhar e passar com pets e crianças. E também tem uma outra ouvinte aqui perguntando rapidamente se há previsão de haver concurso público para o ano que vem. Tem, esse mérito não é meu. Vou de trás para frente, tá? Quando eu deixei a prefeitura em maio, já existia um edital sendo construído pela prefeitura. As informações que eu tenho é que esse edital está concluído e só não foi publicado por conta das restrições eleitorais. Mas até onde eu tenho informação, ainda em 2023, então por isso que eu disse que o mérito não será nosso, 24, esse edital deve ser publicado pela prefeitura e, pelo que eu me recordo, é um edital bastante extenso.
Em relação ao Parque Linear do Lava Pé, estive lá semana passada. Deixa eu puxar um pouco a sardinha do meu lado aqui. O Parque Linear passa ali na frente do memorial. Nós doamos, você sabe disso, uma área de 10 mil metros quadrados para a prefeitura construir ali alguns parques também. Nós já estamos abrindo assim, os portões do memorial para que as pessoas estendam essa caminhada. Tem mais 2 quilômetros de trilha. Pode entrar que nós vamos deixar sair, nós não vamos prender ninguém ali não. Que é uma das poucas áreas verdes no centro da cidade, está ali no memorial. E quem não conhece é muito bonito também. Está ficando muito bonito, as pessoas vão poder vir pelo Parque Linear, adentrar no cemitério memorial, que é um bosque, que tem 2 quilômetros de trilhas, e voltar. Aquilo ali realmente vai virar um cartão postal da cidade, está bonito de ver, bonito de frequentar. Quando inaugura? Tem uma data isso daí? Ô, Loura, você me pegou. Eu acho que essa primeira fase do Parque Linear deve ser para a virada do ano. Pô, já? Esse primeiro trecho de 600 metros. As pessoas devem conhecer, tá maravilhoso aquilo ali. E olha que privilégio, né? Nós temos um parque com essas características no centro de Botucatu, no coração de Botucatu. Sim. Nós somos muito privilegiados. Há um quarteirão da principal, vamos dizer, ainda existe esse negócio, a principal rua da cidade, Exato. Né? Existe, tá ali, tá dentro, né? Parabéns. Obrigado, gente. Bonito. Obrigado. Ótimo Valeu, dia para abraço a todos. Um abraço.